Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com o deputado federal e coordenador da bancada federal paraibana, Benjamin Maranhão, do Solidariedade. Deputado, obrigado pela presença. A bancada federal tem se reunido, tem conversado, tem participado de várias reuniões, de vários entendimentos. Para quem está aqui na Paraíba, o que dizer de concreto dessas articulações, desses entendimentos, desses esforços que a bancada tem feito em Brasília, deputado? Era um prazer estar aqui com você. Prazer Eu nosso. acredito que o que há de importante é o que concreto, que nós podemos trazer para a população. Você veja bem, agora esse ano 2017, a maior obra que vai dar início na Paraíba é uma obra que é originária de uma emenda da bancada paraibana. Qual é? Justamente a criação da terceira faixa dos dois lados da BR-230, entre Cabedelo e o viaduto de Oitizeiro, uma obra que vai ultrapassar os 150 milhões de reais e que nós conseguimos através de uma emenda impositiva da bancada paraibana, não é de um parlamentar só, é da bancada paraibana como um todo, que isso fosse liberado esse recurso, empenhados e assim chegarão até o estado da Paraíba. Eu acredito que é algo importantíssimo para a região metropolitana de João Pessoa, que abriga certamente mais de 30% da nossa população. Extensão da duplicação da BR-230, que é uma luta que vem sendo Sim, travada. também. Vai sair mesmo? Existe outra emenda que está sendo tratada disso, que é justamente a saída de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo. Está também em licitação e, por sinal, outra emenda de bancada da Paraíba, essa por indicação do senador Raimundo Lira, mas com o apoio da bancada de uma forma conjunta. Então, Heron, nós temos lutado muito, uma prova dessa luta da bancada paraibana é a forma como as obras da transposição estão sendo tocadas de forma célere. Havia muita crítica em relação a isso, que o governo Temer poderia abandonar essa obra por não ter sido uma obra originária de uma ação sua, mas o que aconteceu foi o contrário, se aumentou a quantidade de recursos voltados para essa obra, a transposição, e em março a água está chegando até Campina Grande. A bancada da Paraíba tem participação também nesse aspecto? Não há dúvida em relação a isso, porque existe uma questão política. Nós apoiamos esse governo e uma questão também de outro trabalho parlamentar que é feito, que é a questão do orçamento. Consideram até alguns a função mais importante do Legislativo é a votação das leis orçamentárias e o acompanhamento da execução. O senhor citou aí 3 ações, 3 obras, 3 emendas concretas, mas o que a gente tem observado é uma dificuldade muito grande de interação entre essa bancada e o governo do Estado, que é também um grande executor de obras, quando essas demandas, quando essas verbas chegam. Por que há uma dificuldade tão grande de diálogo, bancada e governo do Estado? Eu acho que é o estilo do governador, Heron. Não há dúvida de que o governador Ricardo Coutinho ele construiu toda a sua trajetória política em cima do conflito. Ele gosta desse tipo de atitude. No lugar de procurar a conciliação, ele sempre busca o conflito. E muitas vezes até querendo menosprezar o trabalho que é realizado pelos parlamentares e confundir a opinião pública. Até porque há uma diferença muito grande entre o trabalho do Executivo e do Legislativo. O nosso poder é o poder de propor, é o poder de aprovar projetos, aprovar até recursos através da lei orçamentária, mas nós não executamos. E muitas vezes ele quer confundir a opinião pública com isso, dizendo que o parlamentar não faz nada ou que a bancada não faz nada porque não executa diretamente. Mas isso não é função nossa. Nossa função é fazer com que os recursos existam, que haja diálogo com o governo federal, que venham dotações, que venham programas. Eu vou dizer um caso concreto que diz respeito à minha ação parlamentar. Existia um projeto que já estava planejado com o FIDA, né, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, chamado Dom Helder. Esse programa ele estava voltado apenas para atender uma região da Paraíba, que era o Cariri, e com recursos reduzidos. Recursos, na época, para o Nordeste inteiro, na ordem de 5 milhões de reais. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma ação junto à Secretaria de Agricultura Familiar para ampliar esse recurso, não só de 5, mas chegando até 60 milhões de reais para atender os estados nordestinos. E no caso da Paraíba, nós ampliamos isso de cerca de 10 municípios que vão ser atendidos para quase 50 municípios. Foi uma ação concreta importantíssima. Nós vamos levar ações concretas voltadas para 6 mil famílias de agricultores. E foi um trabalho meu como parlamentar. Eu vou executar isso? Não. Quem vai fazer isso? As prefeituras, ações em parcerias com a Emater e o próprio governo federal, tanto através das ações, sejam do INCRA, sejam do MDA,
ou até em parcerias com o Ministério do Desenvolvimento Social. Você está falando da execução. O governo reclama também da bancada em relação até à legislação, porque o governador Ricardo Coutinho chegou a reclamar de que a bancada não apresentou nenhuma emenda para a execução do Estado. Isso não existe, eu discordo disso profundamente, porque, veja bem, no que diz respeito às dotações orçamentárias, eu mesmo viabilizei convênios que dizem respeito a recursos de mais de 4 milhões de reais que foram colocados em parcerias com a Secretaria de Agricultura do Estado e com a Emater. O deputado veneziano fez a mesma coisa, que eu vi emendas voltadas para isso, o deputado Hugo Mota e tantos outros. Quando ele trata a bancada desse jeito, ele termina até atingindo seus próprios aliados. Deputado Benjamin Maranhão, o senhor começou falando sobre o governo federal, também falando sobre o papel do governo federal. O seu partido Solidariedade dá sustentação ao governo Michel Temer em Brasília. Temer já está há um certo tempo no comando da nação. O governo Temer passou do teste? Está no teste ainda? Qual é a perspectiva? O que eu acredito, Heron, é que a situação no Brasil é muito difícil. E é uma situação que já vinha se tratando de muito tempo. A crise que nós estamos enfrentando, ela foi gestacionada durante um bom período, onde não houve cuidado com as contas públicas e isso foi se deteriorando a economia de uma forma geral e perdendo credibilidade. Esses 12 milhões de desempregados que existem hoje em dia, quando foi iniciado o governo Temer, já eram 11 milhões. Chegou um momento em que é necessário dar continuidade às medidas de reforma na economia, de reformas até em áreas que são consideradas mais críticas, como a questão da reforma tributária, da reforma da Previdência, para que o país volte a se desenvolver. E o que eu acredito é isso, é que nós estamos num caminho certo em relação a propor, a lutar por essas reformas, claro que isso debatendo com a sociedade. Deputado, Solidariedade projeta o que para 2018 nas eleições da Paraíba? Que tese vocês defendem? Que caminho vocês querem construir? O que nós queremos é a união de todos esses grupos que fazem atualmente oposição ao governo do Estado. Isso aí não há dúvida em relação a isso. Nós acreditamos que tivemos um projeto vitorioso aqui em João Pessoa, com essa união, e que resultou numa vitória do prefeito Luciano Cartacha ainda no primeiro turno, e que isso pode ser repetido. Agora depende da vontade de cada um dos partidos e das lideranças políticas. Isso vai ser feito no tempo exato. Eu acredito até que é salutar aparecerem vários possíveis pré-candidatos ao governo, para que isso seja discutido no tempo exato. E como definir entre esses vários candidatos ou pretensos candidatos? Eu acredito que isso era uma questão da própria instinto de sobrevivência dos partidos. Ninguém vai entrar numa aventura. Eu acredito que... Tem que ter viabilidade. Tem que ter viabilidade. Isso vai ocorrer normalmente. Pretensões muitos têm, mas é preciso que haja essa viabilidade, que isso vai acontecer naturalmente. Agora, além de um projeto político de partidos, o que é que esse agrupamento que está reunido propõe para a Paraíba? Esse agrupamento é a oposição ao governador Ricardo Coutinho. Defende que projeto? Qual a diferença do que aí está? O que nós defendemos é que haja um governo que procure realizar ações, mas também que dialogue com a sociedade. Nós defendemos que não haja um projeto de governo que se considere dono da razão absoluta. É preciso haver mais diálogo. É preciso haver ações concretas de obras, de desenvolvimento do Estado, mas também que a questão social seja olhada com cuidado. E até que seja mais receptiva à própria crítica. Nós temos questões básicas na Paraíba que não foram resolvidas durante esses últimos 6 anos. Por exemplo? Segurança pública. É uma questão que está cada vez pior no estado da Paraíba. Cada vez o paraibano se sente mais inseguro. A questão hídrica do estado da Paraíba, apesar de todo esse esforço em relação à transposição, ainda há muito a ser feito. Ainda há muito a ser feito. Essa questão começou a ser tratada ainda lá atrás, nos governos de Wilson Braga, no governo de Maranhão, onde muita coisa foi feita, senão a situação da Paraíba seria pior ainda do que é hoje. Mas ainda resta muito a ser feito com municípios. Hoje em dia nós temos 175 municípios em calamidade pública por falta de água. E ainda falta essas ações serem resolvidas pelo governo do Estado. É preciso se tratar disso, que é uma questão estruturante do Estado da Paraíba. A busca de grandes projetos para o desenvolvimento do Estado. A Paraíba passou, durante o período em que houve um desenvolvimento maior do país, ao largo disso. Ao largo do Ceará, ao lado de Pernambuco, e até de estados com potencial menor econômico que o nosso. Então nós temos que ver essa Paraíba
que apesar de todas as dificuldades climáticas, ainda tem um capital muito grande, que é a capacidade do seu povo, principalmente a capacidade intelectual. Nós somos um dos estados que tem o maior índice per capita em relação a cursos universitários, doutores, em relação ao número de vagas ofertadas em instituições de ensino superior, seja as universidades federais, a estadual, os institutos federais de educação, enfim. Isso tudo pode ser usado para o desenvolvimento do estado de uma forma coordenada. E eu creio que um governo que busque o diálogo, que busque mais a união de todos os paraibanos no lugar do conflito seria uma coisa melhor. Deputado Benjamin Maranhão, coordenador da Bancada Federal da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Mais TV. Obrigado a você, Ron. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Eu vejo o dia nascer, vou aprender na escola, vida nas praças e parques, nossa alegria chegou pra jogar bola. Vejo o menino brincar no bairro onde ele mora, vejo a cidade crescer nas novas ruas de agora. Cuidar da gente é preciso, independente da hora, seja menino ou senhor, jovem ou senhora. Vejo um lugar pra morar, pra quem não tinha nenhum, vejo a cidade chegando pra cada um. Vejo o trabalho florar, feitos ipês da lagoa, um ano novo começa em João Pessoa! Em 2017, o trabalho continua, a cidade ganha. Prefeitura de João Pessoa.